Que a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, aluno, professor da escola dominical, você que ama a palavra de Deus. Hoje eu estou com você para fazer o comentário da lição número 7 da classe dos jovens, lição do dia 18 de agosto de 2019. Essa lição tem como título Alegria em meio à dor. O texto do dia está localizado em 1 de Pedro 4,13, que diz: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. A síntese da lição é esta: ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas se alegra verdadeiramente em Deus. A lição tem suas divisões. Na primeira parte, a alegria de sofrer como cristão. Segundo ponto, a tristeza de sofrer como um malfeitor. E o terceiro ponto da lição é perseguição ao Evangelho e o sofrimento do jovem. O texto bíblico básico está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 16. Nós nos lembramos que essa epístola de Pedro, quando foi escrita num período em que ainda não estava acontecendo a perseguição imperial do próprio Império Romano aos cristãos. Já estava começando, já estava acontecendo, sim, perseguições aos crentes, em formas, em manifestações locais, em algumas cidades, em algumas comunidades, perseguições essas causadas pelos inimigos do Evangelho, mas não ainda a perseguição imperial. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ali que a perseguição na igreja primitiva, ela vinha principalmente dos líderes judeus que se opunham ao anúncio do Evangelho e no nome de Jesus Cristo, a liderança dos judeus. Isso a gente vê mesmo em Jerusalém, a situação que os apóstolos passaram diante do Sinédrio, e também quando já começam as viagens do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que através das viagens de Paulo, o que ele encontrava era muita perseguição nas sinagogas pelos judeus invejosos, né? Os líderes, na sua maior parte, que ficavam contrariados com a aceitação, muitas vezes, que a mensagem cristã alcançava no seio das sinagogas, e eles então impetravam perseguições aos apóstolos. Claro que não eram apenas os judeus, mas também encontramos que os crentes passaram por perseguição dos seus próprios compatriotas gentios que, não aceitando a mensagem do Evangelho, também perseguiam os crentes, os convertidos. Encontramos isso também, principalmente ali na cidade de Éfeso, onde aqueles homens idólatras, aqueles ourives, aqueles fazedores de nichos da deusa Diana, eles se levantaram contra o ministério de Paulo e seus companheiros, movidos, primeiro porque estavam vendo perda do ganho que eles tinham no seu negócio, porque muitas pessoas estavam se convertendo em Éfeso,
e ali então ocorre uma perseguição. Mesmo em Corinto, em Tessalônica também, quando nós lemos as viagens de Paulo, nós encontramos que os nossos irmãos, eles foram perseguidos dessa forma. Somente mais tarde, no final do primeiro século, no começo do segundo século, daí para frente, principalmente no segundo século, que nós vamos encontrar uma perseguição muito forte da igreja, da igreja cristã, que ela enfrentou, sim, pelos imperadores. Não por todos de uma forma muito ostensiva, mas ela enfrentou uma grande perseguição imperial, principalmente naquele período do segundo século da igreja, e ali ela sofreu muito, sofreu bastante. Então, quando Pedro ele escreve essa carta, nós não podemos aqui entender como perseguição imperial, mas sim a perseguição que era comum pelo fato de serem cristãos e serem servos de Deus. Diante do sofrimento, então, que aquela comunidade já estava enfrentando, que muitos irmãos já estavam enfrentando, a recomendação do homem de Deus, do apóstolo, diante do sofrimento, que é um quadro que ainda ocorre, que ainda aparece, o terceiro tópico da lição, ele enfatiza justamente isso. Mas, segundo as palavras de Pedro, a primeira coisa que Pedro orienta os seus leitores, aqueles que estavam ouvindo a carta, ouvindo a leitura da carta, tiveram acesso a esse ensinamento, era que eles não deveriam estranhar aquela perseguição que Pedro chama até mesmo de ardente prova para os provar. Todos nós sabemos que o sofrimento advindo da fé, ele serve sim para provar, para depurar. A própria carta de Pedro, ele diz que a fé mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, ela deve se achar em louvor, honra e glória na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes não podem se iludir no fato de que sua fé não será provada. Ela sim é provada porque ela é preciosa, na verdade, preciosíssima. Muitas coisas nós podemos estranhar em nossa vida, mas o ensino da Bíblia Sagrada é que a prova da fé, o sofrimento e as perseguições, sejam elas de que nível for, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, isso não deve nos causar estranheza, porque quando Jesus falou, não é, sobre a perseguição que os apóstolos haveriam de sofrer, ele disse que os que vieram antes deles também passaram por isso. Quando a gente olha os homens de Deus, os servos do Senhor, mesmo na comunidade de Israel, quantos profetas, por serem fiéis a Deus, sofreram terríveis perseguições, passaram por muitos sofrimentos e até mesmo o martírio. O próprio Jesus, quando ele repreende a comunidade, a liderança de Israel dos seus dias, ele diz exatamente isso. Quantos profetas foram enviados a Jerusalém e alguns eles mataram, apedrejando outros, rejeitando a mensagem dos verdadeiros servos de Deus. Então o sofrimento, ele faz parte da vida daquele que serve a Deus. Sofrimento que eu digo aqui, a perseguição, a oposição feita por aqueles que não têm compromisso com Deus, não se convertem, não se arrependem de seus pecados e procuram afetar e calar a voz
e o testemunho dos que servem a Deus. Isso sempre ocorreu. O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo a Timóteo, que todo o que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Então não podemos ignorar aquilo que a Bíblia nos mostra de forma tão clara. Claro que hoje nós temos as Escrituras em nossas mãos, temos todo o conselho de Deus ao qual podemos recorrer, temos uma visão muito geral. Aqueles leitores e ouvintes de Pedro não tinham isto. Eles estavam então recebendo de primeira mão essa informação apostólica de que não deveriam estranhar para não se deixarem ser vencidos pelo desânimo diante das perseguições e dos sofrimentos que estavam enfrentando pelo nome de Cristo Jesus. Lembrando que Pedro foi um daqueles que ouviu Jesus no término das bem-aventuranças. Ele disse assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E foi exatamente aí que Jesus disse que eles seriam perseguidos porque eles não eram melhores do que os profetas que vieram antes deles e também foram perseguidos. Não foi apenas no sermão das bem-aventuranças ou das bem-aventuranças que Jesus advertiu seus discípulos com relação à perseguição. Ele repete esse ensino por várias vezes, principalmente no final do seu ministério, em suas últimas orientações, lá no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus novamente lembrando os discípulos com relação ao sofrimento, à perseguição. Isso ele deixou claro ao dizer que eles seriam perseguidos, porque da mesma forma como o mundo não recebeu sua mensagem, se opôs a ele, fariam a mesma coisa com os seus discípulos. Então Pedro, ele quando escreve, ele está bem consciente e lembrando-se claramente dos ensinos recebidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ele podia transmitir aos seus irmãos, à igreja perseguida, que estava enfrentando essas perseguições, ele poderia, então, trazer este ensino, porque ele foi bem orientado com relação a isso pelo próprio Senhor Jesus. Era o sofrimento, era uma ardente prova que vinha para os tentar. Então, qualquer perseguição, qualquer sofrimento, que seja ele por causa da fé, porque também não é o sofrimento por sofrimento, mas é o sofrimento pela fé, pelo nome de Jesus Cristo, que é esse o tópico, o ponto central. Nós estamos falando aqui, em primeiro lugar, este sofrimento tem que ser encarado pelos cristãos como uma prova e que a nossa fé possa sair do outro lado da perseguição, do sofrimento, como uma joia preciosa, como um ouro depurado que brilha para a glória de Deus. Diante disso, então, Pedro vai orientar com relação à postura interior do coração dos crentes neste momento de perseguição, ou que ele chama de ardente prova. No meio deste calor imenso, no meio destas tão grandes chamas de provação, ele diz que para os crentes alegrarem-se. Alegrarem-se. É interessante, parece até um contrassenso, um paradoxo muito grande, alegrar-se no momento em que está tendo perseguições. Mas não vamos nos esquecer que na vida do crente há o Espírito Santo. E uma das características do fruto do Espírito Santo listadas como segunda característica em Gálatas capítulo 5 é o gozo do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro, ele passou por essa experiência juntamente com seus outros companheiros apóstolos, quando eles foram açoitados, não é, por causa
da pregação do Evangelho. O livro de Atos nos narra isto. E a Bíblia diz ali, São Lucas registra, que eles, depois de terem sofrido, eles voltam regozijando por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Veja que essa alegria de sofrer pelo nome de Jesus Cristo não quer dizer que um crente, um cristão ou os apóstolos tinham o problema do masoquismo, né? Gostar de sofrer. Não é. Mas é que se sofre por Jesus Cristo não é uma vergonha. Pelo contrário, é uma honra. Claro que a dor não deixa de ser sentida. Os açoites que os apóstolos receberam, sem dúvida, foi algo que eles sentiram, sim, muita dor. Mas a alegria do Espírito Santo sobrepujou tudo isso no fato de que eles estavam sofrendo pelo seu Salvador, pelo seu Senhor. O apóstolo Paulo e o seu companheiro de viagem, Silas, quando eles estavam ali em Filipos, presos naquele tronco, a Bíblia registra isso, na prisão, e sofrendo por quê? Sofrendo perseguição por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Diz ali que eles foram açoitados, colocados no cárcere interior, e ali então o carcereiro recebeu orientação de guardá-los muito bem. E ali, diz a Bíblia, em Atos 16, que Paulo e Silas à meia-noite cantavam hinos a Deus e oravam. O que quer dizer isto? Quer dizer que o sofrimento não estava sendo sentido, a dor não estava no corpo, evidentemente, mas a alegria no espírito sobrepujava tudo. Por isso, quem canta num momento deste é porque ele tem o fruto do Espírito Santo. Então, quando Pedro fala da alegria, ele não está falando de uma alegria por alegria, ele está falando claramente da alegria verdadeira do Espírito que o cristão tem no momento de estar sofrendo, porque ele vai entender, e Pedro vai aplicar as suas palavras dizendo que eles estavam sendo participantes das aflições de Cristo. Então era uma honra, um privilégio. O próprio Jesus havia dito que não é o discípulo maior do que o seu mestre. E se fizeram com ele o que fizeram, então seus discípulos não podiam esperar outra coisa. Infelizmente, por não conhecer isso, muitos que se imaginam discípulos de Cristo não aceitam sofrer por Cristo. Não querem passar por aflições por causa do nome de Cristo. Mas o verdadeiro discípulo, ele se alegra, porque quando ele sofre pelo nome de Jesus, ele padece pelo nome de Jesus, ele está sendo participante das aflições de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, ele disse que ele ainda sofria no seu corpo o resto das aflições de Cristo. É isto que Pedro está se referindo aqui. Cristo sofreu e o seu corpo, a igreja, representada claramente pelos fiéis servos de Deus, também vão sofrer oposições neste mundo por causa do nome de Jesus Cristo, mas isso para o cristão é motivo de alegria, porque se assim fizeram ao meu Senhor, estão fazendo a mim, é porque eu estou, na verdade, servindo a Deus como deveria servir. Então, essa conscientização deveria trazer um gozo, uma alegria. E Pedro vai dizer que quem sofre pelo nome de Cristo, ele é bem-aventurado, ou são bem-aventurados. Claro que Pedro aqui está se referindo àquilo que ele lembrava do ensino de Jesus, quando disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Então, a experiência que Pedro teve com Jesus, a palavra, o ensino que ele recebeu de Jesus, agora estava transmitindo aos seus irmãos que também estavam passando por aflição e perseguição. A Bíblia diz que com aquilo que por Deus somos consolados, nós consolamos outros também. Pedro experimentou o sofrimento. Foi alguém que viveu isso. Não era alguém que falava apenas de teoria.
era alguém que, de fato, enfrentou perseguição e risco de morte. E aqui, na verdade, nós vamos também entender que ele veio a sofrer o martírio. Não muito tempo depois de escrever essa carta, ele veio sofrer o martírio. Segundo a tradição, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como seu Senhor havia morrido, por isso pediu para morrer de cabeça para baixo, segundo a tradição. Então era alguém que não estranhava qualquer perseguição. Quando ele ficou preso por ocasião da perseguição que Herodes promoveu, mandando matar Tiago e prendendo Pedro, e Pedro seria também morto pela espada dos soldados de Herodes, ele ali estava no cárcere, aguardando sim o desfecho que poderia ser o pior, a morte. Mas, naquele momento, ele foi livre por Deus. Mas ele entendia que Deus o livrou porque ele ainda tinha algo a fazer e de fato fez. Mas que para ele o sofrimento e até mesmo a morte não era algo de negação da fé. Pelo contrário, era a verdadeira afirmação da sua fé em Cristo Jesus. Então, diante desse quadro que ele nos apresenta, que justamente o ponto 1 da lição fala de alegria de sofrer como cristão, ele vai traçar agora um segundo aspecto, uma contraposição ao sofrimento que ele apresenta em primeiro lugar, que é o sofrimento por amor a Cristo. Ele vai agora colocar uma outra situação, que é o sofrimento que não é por amor a Cristo, é o sofrimento causado pelo mau testemunho, pelas ações pecaminosas, pelas ações erradas. Ele lista então o padecimento como homicida, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios alheios. Claro que ele poderia citar aqui inúmeras outras coisas que podem trazer sofrimentos, mas a tese, a base aqui é o sofrer pelos seus próprios erros, pelas suas próprias ações, pelo seu próprio pecado, sofrer pelo seu próprio mau testemunho e pelo seu próprio nome. É muito diferente do que sofrer por causa de Cristo. Isso não traz glória nenhuma, não traz bem-aventurança nenhuma, não traz gozo verdadeiro nenhum, porque o sofrimento pelos nossos próprios atos, pelos nossos próprios pecados, não nos traz nenhum contentamento verdadeiro e nenhuma recompensa que de fato nos edifique. Por isso que Pedro diz, olha, vocês estão sofrendo por causa de Cristo, são bem-aventurados, são alegres, mas que nenhum sofra de outra forma. Não sofra pelos erros, pelos pecados, pelas transgressões, porque isso não trará vantagem alguma. Então, o que o apóstolo quer dizer é, como povo de Deus, como corpo de Cristo, sofra as aflições de Cristo, mas não sofra pelo seu pecado pessoal, pelo seu mau testemunho, pelas suas imprudências, pelas suas ações, pelas suas palavras, porque aí então você não terá nenhum benefício. Mas aí ele volta, ele entra um pouco nessa questão do sofrimento por causa de nós mesmos, mas aí ele volta à tônica que ele quer enfatizar, quando ele diz, mas se você padece como cristão, não se envergonhe. Porque se eu padeço por causa daquilo que eu faço de errado, isso vai me trazer vergonha. Mas se eu padeço como cristão, isso eu não preciso me envergonhar. Pelo contrário, devo glorificar a Deus nessa parte, diz o apóstolo Pedro. Então, quando sofremos por causa de nós mesmos, isso nos envergonha e Deus não é glorificado. Mas quando sofremos por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou por causa do nome de cristão,
se padece como cristão, por ser seguidor de Jesus Cristo, seguidor verdadeiro de Jesus Cristo, se assim padece, não se envergonhe. O apóstolo Paulo, sem dúvida, foi um dos que mais sofreram. Ele traz muitas narrativas de seus sofrimentos, de suas perseguições por causa do Evangelho. Mas ele disse aos romanos, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então ele não se envergonhava dos seus sofrimentos. E ele mesmo disse, escrevendo aos Gálatas, que aqueles irmãos da Galácia o receberam quando ele ali pregou a palavra e não tiveram vergonha dos seus sofrimentos, das suas cadeias. Enfim, ele sofreu muito, mas ele nunca se envergonhou. Pelo contrário, ele tinha como troféu a sua vida e no seu ministério pessoal as marcas do seu sofrimento por Cristo. Ele pôde dizer aos Gálatas também, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, as marcas do sofrimento. Ele diz aos Coríntios que ele foi açoitado, uma vez ele foi açoitado 5 vezes durante a sua vida de servo de Deus, nas suas viagens, no seu trabalho para a obra de Deus. Foi açoitado, recebeu 5 quarentenas de açoites dos judeus, 5 quarentenas, ou seja, 200, aí você tira um de cada série de 40, 195 chicotadas, porque a perseguição, o flagelo, né, o açoite era de quarentena, mas normalmente eles paravam na 39 para não correr o risco de errar e ultrapassar os 40 que não eram permitidos. Era uma transgressão, o máximo era 40. Veja, até no sofrimento e na punição, eles também tinham as suas leis, e Paulo sofreu isso. Além de sofrer, conforme ele mesmo diz, naufrágios, nós lemos isso no livro de Atos, mas ele sofreu outros também. Ele fala da voragem do mar, ele fala que ele lutou com as feras em Éfeso, ele fala dos perigos que ele teve entre falsos irmãos, perigos nas cidades, perigos por todos os lados. Sofreu, padeceu tremendamente, mas no final, e durante todo esse período, Deus foi glorificado na vida do apóstolo Paulo. Ele glorificou a Deus através do sofrimento. Os apóstolos, eles também glorificaram a Deus através do sofrimento. Todos eles sofreram. Claro que nós estamos excetuando Judas, que foi o traidor, mas os apóstolos, todos sofreram. Os santos de Deus passaram por muitas perseguições. E hoje ainda há muita perseguição. O ponto 3 da lição fala da perseguição ao Evangelho. Isso ainda ocorre. Ainda existem irmãos que são perseguidos, ainda existem famílias que estão perdendo seus entes porque são separados de seus entes queridos por causa da fé, simplesmente por causa da fé. Ainda existem pastores, líderes espirituais que estão presos, outros em campos de trabalho forçado. A nossa realidade é muito diferente, é outra. Por mais que a gente enfrente sofrimentos, as nossas aflições, a prova que nós passamos por causa do nome de Cristo, não se compara com a perseguição declarada, de fato, que muitos crentes têm passado ao redor do mundo, segundo as missões Portas Abertas, ainda em mais de 50 países do mundo, ainda há perseguição aos cristãos. Então veja como é difícil ainda para muitos de nossos irmãos serem crentes. E nós com tanta comodidade, os jovens de hoje com tanta facilidade para proclamarem o nome de Cristo, infelizmente alguns cedem e passam vergonha porque não glorificam a Deus. Pelo contrário, com seus procedimentos, eles envergonham o Evangelho de Cristo porque estão mais presos em suas paixões, os seus desejos e os pecados da juventude, e por eles presos,
eles estão envergonhando o nome de Cristo. Mas que você seja um jovem, que você seja um professor, que você seja um cristão verdadeiro, que você aproveite da liberdade que tem para proclamar o nome de Cristo. Fazendo isso, com certeza, você vai receber algumas oposições, seja no ambiente estudantil, ambiente de trabalho, às vezes até mesmo familiar, do círculo de amigos, mas aí sim você está sendo de fato uma verdadeira testemunha de Cristo. Porque se o mundo nos aplaude, se o mundo nos valoriza, com certeza nós estamos com sérios problemas de não sermos de fato discípulos de Jesus Cristo. O mundo nos odeia, o mundo nos persegue, seja de que grau for, de que ordem for. Esse é o princípio que vai acontecer com todo servo de Deus. Então, o que nós devemos fazer na liberdade que temos é fazer uso dela, proclamando e não nos envergonhando de Jesus Cristo. E orar, clamar a Deus, interceder, sem nos esquecermos dos nossos irmãos que estão sofrendo. Não deixe de orar pelos crentes perseguidos. Nós não os conhecemos, mas o escritor aos Hebreus, ele recomendou e disse assim, que nós devemos sentir como aqueles que estão presos. Nós devemos interceder como se nós estivéssemos na situação deles. Isso é intercessão, é colocar-se no lugar do outro. Então vamos sentir um pouco a dor daqueles que sofrem, de muitos jovens que não têm a liberdade e as oportunidades que muitos do nosso país e da maioria do mundo ocidental têm. Tantas oportunidades de viver sua fé, de construir uma carreira, de até constituir uma família, um futuro, e muitos em vários lugares não têm, simplesmente porque creem em Jesus Cristo e não querem abrir mão do seu Senhor e do seu Salvador. Não vamos nos esquecer de orar e de interceder pelos pastores, pelos missionários, enviados e locais, pelos nossos irmãos, pelos nossos jovens, pelas irmãs que perderam seus esposos, pelas esposas de pastores que se viram separadas de seus maridos por causa da perseguição e estão sofrendo. Que nós oremos, peçamos a Deus, porque essa sombra da perseguição pode atingir a qualquer um, em qualquer momento, mas quando ela chegar, estejamos fortalecidos, preparados para glorificar a Deus. Como tantos santos do passado fizeram, nós também possamos fazer na nossa vida. Que Deus continue abençoando o seu povo em toda a terra.